Olá. Bom, nós voltarmos depois de uma semana quando nós temos obtido as vitórias de Deus para buscarmos a presença de Deus mais uma vez. Hoje é quarta-feira. Eu sei que muitas dificuldades têm sido vividas no dia a dia, pessoas com medo, e hoje nós vamos abordar uma das emoções mais destrutivas que pode tomar conta da sua vida, o medo. Você pode livrar-se do medo. Em Apocalipse, capítulo 1, lá diz assim, versos 17 e 18, então diz o Senhor, diz a palavra, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Também o Salmo 27:1 diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo ou temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Deus o fortalecerá. O medo é aquela sensação de garra gelada no seu pescoço, aquilo está aqui, na garganta, e ele se manifesta das mais diversas formas. E se temos pessoas que têm medo de tudo, têm medo da própria sombra, têm medo do dia de amanhã, vivem sobressaltadas, vivem com medo. Se houve uma notícia no rádio hoje, não, né? Mas leem na mídia, ou ouve algo na mídia, já pensam no pior. Vivem com medo. Sua vida é uma insegurança, e essa insegurança, sabe de onde vem? Da falta de fé, da falta de descanso em Deus. Agora, o medo também é um componente da nossa vida. Ele é um componente, ele faz parte da vida. Por quê? Porque se ele for racional, ele é preservação. Ele é para ser usado com sabedoria, visa a nossa proteção diante do inesperado. E aí nós reagimos. Reagimos sim, mas de forma racional, pensada. Não desmazelada, descompensada, como tantas vezes ocorre. Porque esse medo desmazelado, descompensado, apavorado, é uma fobia. É resultado de desequilíbrio entre razão e o medo, e a emoção. E é esse que algema e domina muitas pessoas, impedindo-as de viver uma rotina diária tranquila. O que é que o medo causa na nossa vida? Em primeiro lugar, o medo ignora o plano de Deus. Veja bem, porque esse medo irracional, ele se alicerça no eu. Eu sinto, eu... Então, ele ignora o plano de Deus para a nossa vida. Lembre-se de que lá em Deuteronômio, capítulo 1, no verso 21, diz, eis que o Senhor Deus, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia. Tem gente que está morrendo de medo. No começo, então, gente apavorada, agora o que é que vai acontecer? Vai faltar o dinheiro, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Então, perderam a noção. Quantas pessoas perderam a noção? Noção de vida, noção da glória de Deus, noção do poder de Deus. E isso se refere a você, meu amado irmão, minha irmã, que vive com seus olhos postos neste mundo. O medo, ele aniquila a fé e aniquila suas emoções. E aqui o que é que aconteceu? Aquele povo que passou todo aquele tempo andando no deserto, 3 meses,
4 meses, andando no deserto, chegou diante da terra prometida, deveria ter se alegrado, porque agora vamos conquistar o nosso espaço, vamos confiar nesse Deus que até aqui nos trouxe com tanta fidelidade, com tanto zelo. Já tinham visto tantos milagres de Deus, tantas coisas, mas sabe o que acontece? Quando você não está firmado em Deus, você se esquece. Quando os seus olhos estão firmados na vida material, no material, você jamais lembra da glória de Deus que já tem se manifestado em você. E o resultado dessa derrota que você vive, esse mau humor, essa tristeza, essa angústia, essa desesperança, esse mal-estar, não tem paz. Por quê? Porque você não está confiando naquele que é o teu Deus. Ou pelo menos você afirma que ele é o teu Deus. O que aconteceu com Israel? Deus disse, vá, tome posse. E deveriam ter tomado posse de toda a abundância. O que acontece quando nós confiamos em Deus? Nós tomamos posse. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que está acontecendo à nossa volta. Importa que nós estejamos focados no nosso Deus, que é o Senhor da nossa vida, que é o Senhor do mundo, que é o Senhor do lar, que é o Senhor da igreja. Se você permite que o medo tome conta do seu coração, você é um derrotado na vida. E não adianta você querer mostrar o contrário, porque a sua vida interior precisa ser restaurada. E dentro dessa situação, o medo não recua diante da incerteza. O medo não se ocupa de especulações irracionais. Não vive lá na frente, pensando que isso, aquilo pode acontecer, então agora eu tenho que tomar esta ou aquela providência, porque eu tenho que ser, eu tenho que confiar. Minha vida está nas mãos de Deus. O que terá de acontecer, acontecerá. O que Deus quer permitir na minha vida, Ele vai permitir para que eu cresça. Lembre disso. Mas não ignore jamais o plano de Deus, porque essa ignorância o leva a viver como um órfão. Em segundo lugar, o medo distorce os propósitos de Deus. O povo de Deus, depois, ali quando recebeu as notícias do tamanho do povo, da terra, era boa, tudo era bom, começou a murmurar, reclamar, se desesperar, vendo tudo do ponto de vista negativo. O medo distorce a nossa visão e rouba-nos a perspectiva daquilo que Deus está fazendo ou quer fazer em nossa vida. Porque nós começamos a murmurar, a reclamar, a acusar as pessoas, a acusar os outros, a nos desesperar. E vivemos, é interessante, a pessoa que vive com medo, ela vive criticando. Dificilmente ela tem uma palavra de fé. Dificilmente ela tem uma palavra de confiança, mas ela tem uma palavra de crítica. Pense sobre isso. Isso não está bom, aquilo não está bom, isso deveria ser melhor. Em vez de dizer, olha, glória a Deus, porque aqui o Senhor me deu vitória, até aqui chegamos, e daqui nós marcharemos à frente em nome do Senhor. Essa é a visão que Deus quer que você tenha. Essa é a visão, esse é o propósito que você tenha. Deus quer que você tenha no seu coração, na sua vida. É para frente, é olhando para cima, é olhando para o Senhor. Não fique olhando para as circunstâncias. Quando você olha para a palavra de Deus, quantas circunstâncias irracionais, aliás, difíceis, e a reação foi irracional, e as pessoas perderam a bênção. Mas quantas circunstâncias difíceis e totalmente impossíveis,
confiaram em Deus e foram vitoriosos. E conosco a mesma coisa. Em terceiro lugar, o medo desestimula o povo de Deus. A falta de coragem, a covardia gera histeria. A covardia na vida gera histeria. A covardia é contagiosa, não contagiante. O contagiante é o positivo. A ousadia, a fé é contagiante, enquanto a falta de coragem é contagiosa, gera histeria e gera derrota. Mas continuando, o medo, esse medo irracional, ele se recusa a crer e a confiar nas promessas do Deus vivo, do Todo-Poderoso. Moisés disse ao povo, não, eu disse para vocês, não se espantem, não tenham medo. O Deus de vocês vai adiante de vós, mas vocês não quiseram ouvir. Meu querido irmão, quando alguém lhe fala para você confiar e crer, ouça. E esse ouvir significa confie, creia, deixe Deus agir. Minha irmã, quando você vê que as coisas estão difíceis e alguém disser a você, confie, Deus está à frente, descanse, não precisa ter medo, deixe o medo de lado. Aliás, o salmista lá, Davi, disse, busquei ao Senhor e ele me ouviu e livrou-me de todos os meus medos. Veja só, de onde vem o medo? Não vem do nosso Deus, não vem de nada disso, vem do inferno para tirar a sua paz. O medo desobedece aos princípios de Deus. É rebeldia, quando Deus manda você agir de uma forma e você diz, não, eu tenho medo. Foi o que aconteceu com o povo. Eles foram rebeldes e é interessante, eles puderam escolher e eles escolheram e colheram as consequências, colheram 40 anos de caminhada no deserto até que toda uma geração morresse. Essa geração perdeu a oportunidade de ver a glória de Deus. Por quê? Por causa do medo. Meu irmão, não tenha medo. Amada igreja, não tenham medo. Deus tem suprido, Deus irá suprir suas necessidades, Deus irá usar os seus recursos em prol daqueles que são seus. Não tenha medo. Aliás, nós deveríamos ter vergonha de termos medo, porque nós temos um Deus que até hoje, cada dia na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, nos tem sustentado. Precisamos nos envergonhar e arrepender-nos e pedirmos a misericórdia de Deus, pedirmos que Ele se manifeste, pedirmos para ser restaurados, nos aprofundarmos na sua palavra. Como é que você pode se livrar do medo? Como é que você pode enfrentá-los? Em primeiro lugar, seja sincero. Sincero consigo mesmo e diante de Deus. O apóstolo Paulo escreveu, porque Deus não nos deu espírito de covardes, de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. A palavra de Deus, firme-se nela. Em Isaías capítulo 41, verso 10, o Senhor diz assim, está dizendo para mim, está dizendo para você, não temas, pois estou com você. Não tenhas medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu ajudarei. Eu seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Eu estarei contigo. Não temas. Para de olhar para as circunstâncias e comece a olhar para esse Deus, o Deus de promessas, o Deus que tem te sustentado.
Em segundo lugar, admita que o seu medo é pecado. Pecado porque é desobediência. Quando Davi disse que buscou o Senhor respondeu e o livrou dos seus medos. Olha só, ele confiou. O medo é pecado de desconfiança. Terceiro lugar, peça a proteção de Deus. E confie naquilo que a palavra de Deus diz. O Senhor é a minha luz, Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor não será, e nem o Senhor foi. O Senhor é e continuará a ser a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem ou do que terei medo? Em quarto lugar, querido, cultive um relacionamento de intimidade com Deus, que é o segredo da vitória. É o segredo de estar na presença de Deus, é o segredo do vencer. Cultive isso da palavra de Deus, na oração. É você, isso é da sua vontade, e você passará a viver de maneira melhor, mais tranquila. Não é preciso ter medo, você pode se livrar do medo. Vá à presença de Deus. Vamos orar. Pai amado, toma cada vida nas tuas mãos agora. Tu sabes quantos têm sido tragados pelo medo, pelo espírito do maligno que põe medo no coração. Ó Deus, em nome de Jesus, vem libertar com o poder do Senhor aqueles do teu povo que vivem com medo, vivem, Senhor, dias difíceis, dias tenebrosos. Mas, Senhor, que tu venhas agora, em nome de Jesus, derramar o teu bálsamo. Venha, Senhor, tirar essa angústia. Venha, Senhor, levar o teu descanso. Ó Pai, pela fé, que os teus servos, que os teus filhos entrem no descanso do Senhor e ali glorifiquem o teu nome, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje é dia. Ore, busque a Deus e exalte, porque Ele é Deus de promessas, é o Deus que cumpre promessas. Que Deus te abençoe.